Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris. O vídeo de hoje eu vou contar para vocês e mostrar, também como que eu faço o meu devocional. Bom, eu, Cris, acredito que não tem uma forma correta de se fazer um devocional. Até porque eu tentei seguir uma forma que eu vi em alguns vídeos, em alguns Instagrams e tal, nas redes sociais, e acabou que para mim eu não consegui adaptar aquela forma. Então, atualmente eu faço de uma outra forma que eu mesma consegui me adaptar e formulei o meu próprio devocional. Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço o meu devocional e já antemão eu digo que não pode ser considerado, essa é a forma que você tem que fazer, essa é a regra. Não. Eu creio que para fazer um devocional você tem que entender os princípios básicos, né? Que você tem que fazer a oração, se você sentir à vontade, você pode ouvir um louvor ou até mesmo cantar um louvor, meditar na palavra, escrever ou até mesmo fazer um estudo daquela passagem que você leu. Vou mostrar para vocês algum dos meus materiais que eu utilizo atualmente e que eu utilizava antes para fazer o devocional. Bom, quem acompanhou o último vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês, se você não acompanhou o vlog, eu mostrei para vocês em tempo real, eu fazendo o meu devocional, expliquei um pouquinho, mostrei também um pouquinho do meu material, mas hoje eu vou mostrar com mais detalhes, tá? Eu vou deixar um vídeo passando aqui na lateral, mostrando detalhadamente tudo que eu estou explicando para vocês, eu vou deixar passando, tá bom? Bom, atualmente eu utilizo esse devocional aqui, que se chama 3 Minutos de Sabedoria para as Mulheres. Esse devocional, esse livrinho aqui de devocional, ele você encontra na livraria Família Cristã. Vou deixar o link abaixo de tudo que eu for falando, eu vou deixar o link abaixo, tá? Até porque todo o meu material cristão, a maioria é de lá da Família Cristã. Bom, o que eu faço? Eu deixo marcadinho com esse washi tape aqui, para saber aonde que eu parei, né? E eu anoto também com a lapiseira, vocês vão ver aqui do lado, a data, né? O último devocional que eu fiz foi na data do dia 24 de outubro de 2022. O título foi Mais Perto. Aí eu anotei em cima assim, porque significa que eu fiz de madrugada, porque o horário que eu escolhi foi a partir de meia-noite para eu fazer o devocional, que é o horário que eu me adaptei a fazer o devocional. Não consigo fazer pela manhã, porque, como eu falei lá no vlog, eu acordo um pouco mal-humorada, então não tenho aquele momento assim, eu sei que eu não vou dar o meu melhor. Então, a partir de meia-noite é o horário que eu tô mais tranquilinha, sabe? Aí tem o versículo, né, referente ao título, a referência, essa referência aqui foi em Provérbios 30, versículo 4. Aí abaixo, conta um pouquinho, algum exemplo, alguma situação, né, de acordo com a referência, com o versículo, só para te dar um entendimento, né, do que o versículo está querendo transmitir. E logo abaixo tem uma oração. Essa oração abaixo aí, eu leio ela e inicio a minha própria oração. Esse livrinho aqui, ele é todo baseado no livro de Provérbios, tá? Então eu tô gostando muito de estudar o livro de Provérbios. Agora eu vou falar para vocês a maneira que eu faço. Eu utilizo atualmente essa Bíblia aqui, que é a nova versão internacional. Ela é do Thomas Nelson e eu escolhi essa capa que cria em mim um coração puro. E as cores que eu gosto, né? Eu gosto muito de verde, azul, esse rosinha mais claro. Depois eu posso fazer um tour pela minha Bíblia também, né? Porque vocês podem perceber que ela é toda marcadinha. E o que eu faço? Eu vou abrir aqui no livro de Provérbios e vou escolher aqui uma data aqui que eu fiz. Eu abri aqui e eu uso esse post-it para me marcar o dia, né, a data e o horário, o título, a referência e mais ou menos o que eu entendi. Eu escolhi aqui, aleatório aqui, esse devocional do dia 18/10/2022. Eu iniciei esse devocional meia-noite e 3. O título desse devocional foi Palavras de Graça. A referência foi em Provérbios 21, versículo 23. Eu vou deixar mostrando para vocês também a situação, né, o exemplo que eles dão aqui no livrinho do devocional ao lado, não vou para não precisar ler, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês o que eu anotei aqui no post-it.
eu disse assim, ó: devemos ter sabedoria no falar, até quando estamos brincando, que tenhamos sabedoria no falar com amor e com alegria. Eu escrevi aqui com poucas palavras, mas basicamente uma referência, né, do que foi lido no devocional, do versículo e do que eu entendi, basicamente. Então, eu utilizo esse tipo de referência com poucas palavrinhas aqui no post-it, porque para mim funciona muito bem. Mas se caso para você não funciona, você quer ter um caderninho, você pode usar um caderninho também. Eu tenho aqui 2 cadernos, eu utilizo 2 cadernos. Esse caderno aqui eu faço algumas anotações pessoais, eu não vou mostrar ele para vocês, mas eu faço algumas anotações pessoais. E já esse daqui eu já faço para estudo bíblico, né? Eu faço alguns estudos e tal, mais elaborado, utilizo desenhos, algumas referências, alguma coisa relacionada a isso, ao texto que eu tô lendo, né? Bom, mas aí, igual eu tô falando, é a forma que eu faço, tá? Eu escrevo apenas uma referência para eu ler ali e eu lembrar do que se tratava, aquele assunto, e conseguir desenvolver um entendimento. Eu até utilizo, eu vou ser bem sincerona aqui para vocês, eu até utilizo esses mesmos devocionais que eu faço aqui em algumas oportunidades que eu recebo na igreja para falar algo e tal, e às vezes eu sinto de falar algo que eu estudei, por exemplo, um culto passado eu estudei um Provérbios, aí me deu a oportunidade e me deu vontade de falar algo que eu estudei tipo uma semana atrás, que ficou martelando na minha mente. Aí eu fui na minha oportunidade e eu falei sobre isso. Então eu acho que não seja errado, porque a gente está falando da Bíblia e tudo mais, né? Da palavra do Senhor. Mas antes mesmo de ler o versículo e tudo mais, eu inicio com uma oração. Eu faço a oração primeiro, depois da oração eu venho para a parte do devocional, faço essa parte da anotação e tudo mais, e logo após eu canto um louvor. O louvor que eu canto não necessariamente é um louvor de acordo com o que eu li, é um louvor que o Espírito Santo toca no meu coração para eu louvar no momento, sabe? É uma coisa muito assim, eu não consigo explicar para vocês, mas sempre quando eu estou fazendo um devocional, vem um louvor na minha mente muito forte, eu começo a louvar e logo após esse louvor eu falo com o Senhor abertamente. Eu geralmente faço aqui justamente onde eu estou sentada, por isso que eu não quis escolher outro cenário melhor do que esse, que é essa cama, esse quartinho aqui que eu tenho de oração, que era onde ficava o meu ateliê, e atualmente eu uso como quartinho de oração. Então, eu falo com o Senhor abertamente, eu converso aqui com o Senhor abertamente, sabe? Então, é dessa forma que eu faço atualmente o meu devocional. Antigamente, em vez em quando, né? Vamos lá para em vez em quando. Em vez em quando, eu faço devocional com meu marido, né? São poucas as vezes, são raras as vezes que a gente senta para tomar café por causa da rotina, né? Que vocês acompanharam um pouco no vlog, não tem como. Às vezes eu acordo tarde, às vezes eu acordo cedo. Então a gente não tem aquela tradição de sentar juntos na mesa para tomar café. Mas com fé em Deus, tudo vai dar certo. Ele vai iniciar um novo tratamento, a gente vai se mudar para ele iniciar um novo tratamento. E com fé em Deus, a gente vai ter uma rotina mais saudável, né? Mas raramente, quando a gente faz o devocional juntos, a gente utiliza esse livro aqui, ó. Hospedando a Presença, 365 dias, revelando a agenda do céu para a sua vida. É de Bill Johnson, ele é muito bom mesmo. Eu até marquei aqui a data de hoje e eu vou deixar passando para vocês também aí na telinha do lado. 25 de outubro, aí tem Jesus geralmente vem diferente daquela esperamos. Deve ser que esperamos, né? Aí tem também, da mesma forma do outro, né? Conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre esse título, dá algumas referências. Esse daqui já é um pouco diferente do meu devocional ali de 3 minutos, porque esse tem a leitura diária, aí a gente vai lá, abre a nossa Bíblia, né? Lê o que tem lá na leitura diária e inicia uma oração. A gente fazia dessa forma, só que Dimas, ele explicava o que ele tinha entendido e eu explicava o que eu tinha entendido, tipo assim, né? A gente fazia essa troca de entendimento. Bom, antigamente, antes de eu estabelecer
esse meu jeito atual de fazer, né, o devocional, utilizando os post-it e tudo mais, eu utilizava esse planner. Gente, planner é muito bom, é maravilhoso para organizar sua vida e tudo mais. Só que para mim não dá certo, não dá certo, o planner para mim não dá certo. Eu prefiro mesmo o velho caderninho, tá, de anotação. Esse planner aqui ele é muito bom também, ele é da livraria Família Cristã. Ele se chama Minha Jornada Diária. Eu vou deixar passando aqui para vocês na lateral. Vou mostrar o que eu escrevi, né? Mas eu vou mostrar um mês aqui que eu não completei. A gente preenche aqui as nossas tarefas do mês e tudo mais. Aí tem assim, dessa vez eu quero mais, aí você anota o que você quer mais, o que você quer menos. E aonde se encaixa o devocional nessa agenda? Aqui. Eu anotava, tipo aqui ó, segunda-feira. Aí eu ia lá, anotava nesse círculozinho uma data e anotava o que eu senti quando eu estava fazendo o devocional, o que eu passei nesse dia e tudo mais, o que essa palavra trouxe para mim e tudo mais, como que eu tô me sentindo e essas coisas, né? Eu colocava mais assim o meu lado emocional, né? Mais sentimento. E também utilizava esse livro aqui, Minha Jornada com Deus. Eu utilizava esse livro para me auxiliar no uso de um aplicativo. Eu vou mostrar aqui para vocês. O aplicativo ele se chama Glorify e aí mostra, né, na página inicial, mostra assim a citação do dia. Aí você pode compartilhar essa citação no Instagram, no status e tudo mais. Aí você toca aqui para continuar. Aí tem a passagem. Aí você pode ouvir a passagem ou você pode ler a passagem. Aí o que eu fazia? Com esse aplicativo aqui, que tem a passagem, devocional, reflexão, mais o bônus, esse bônus aqui é quando você completa um dia, aí você ganha algumas músicas para você ouvir, algumas histórias e tudo mais. Esse aplicativo, ele é bem completo, sabe? Aí o que acontece? Eu utilizava esse aplicativo e esse livro para me auxiliar. Por quê? Nesse livro, vou pegar uma página que não está feita e vou mostrar também. Nesse livro que eu fazia. Aí tem aí a parte da data, eu colocava a data que eu estava fazendo junto com o aplicativo, né, Glorify, eu vinha aqui e colocava a data. Trecho bíblico, eu anotava a passagem que estava no aplicativo aqui. Aí oração do dia, eu escrevia um pedacinho da minha oração que eu fiz no dia. Aí tem como eu posso aplicar isso em minha vida. Logo após eu ouvir aqui o devocional e a parte da reflexão no aplicativo, eu anotava nessa parte como posso aplicar isso em minha vida, exatamente respondendo a pergunta, como que eu posso aplicar isso na minha vida, de acordo com o devocional e a reflexão que eu escutei ou que eu li no aplicativo Glorify. Aí pedido de oração, anotava aqui embaixo pedido de oração, lição que aprendi, anotava alguma coisa, motivos para agradecer, anotava todos os meus motivos para agradecer. Como o espaço aqui é pequeno, eu abreviava algumas coisas, né? Aí tem aqui motivos para pedir perdão, eu anotava então os motivos para me pedir perdão. O que acontece? Essa forma não dá mais certo atualmente para mim todos os dias à meia-noite, por quê? Eu achei muito difícil, muito complexo, sabe? Ai, muita coisa para anotar e tudo mais, e acaba que isso, pra mim, gente, não dava certo. Então eu falei, não, essa forma não tá dando certo pra mim, eu vou tentar de uma outra forma, que foi a forma utilizando os post-it, né? Eu tenho aqui vários post-its, tinha acabado no vlog que eu fiz, já tinha acabado, né? Tava anotando na própria Bíblia, e eu faço daquela forma que eu mostrei para vocês, né? Eu venho cá, grifo, né, com a caneta, o versículo, passo o giz, que é esse giz aqui. Eu mostrei no vlog, mas é interessante mostrar aqui também. Eu utilizo esse giz aqui, dessa tonalidade, para passar aqui, para marcar o versículo. E é assim que está funcionando para mim, assim que está dando certo para mim o devocional. Então é isso, gente. Essa é a forma
que eu faço devocional, que para mim funciona, que tá legal para mim. Possa ser que daqui um ano, uma semana, 2 dias, ou até mesmo amanhã, eu mude a forma que eu faço o meu devocional, mas no momento essa é a maneira que tá dando certo para mim e Deus tem me edificado bastante desta forma. E desde quando eu comecei a fazer o devocional, eu tenho me sentido que eu tenho me tornado uma outra mulher, que eu tenho tido mais força, mais garra, mais determinação para enfrentar diversas situações. E esse devocional 3 minutos para as mulheres, né? Esse devocional ele fala muito comigo, é impressionante que às vezes eu tô justamente num dia passando por aquele turbulhão de coisas, aí quando eu vou ler a palavra, fazer o devocional, vai lá e tem o versículo que fala para a gente poderar no que a gente fala, poderar até mesmo na nossa irritação, no nosso nervosismo e tudo mais. E eu, às vezes, eu sou um pouco nervosa, né, com algumas coisas que acontecem no dia a dia, mas eu tenho me empoderado, eu tenho buscado melhoria. Então, isso é muito bom para nós mulheres. A gente precisa ter a sabedoria, a gente tem que buscar a sabedoria para edificar o nosso lar, né? Nós somos a coluna do nosso lar, então desde quando eu iniciei, né, tive essa iniciativa de, não dá para fazer nós dois juntos, não, tudo bem, eu vou fazer sozinha. Então, desde quando eu tomei essa decisão e persisti, claro que tem dias que a gente está cansado, a gente está sobrecarregada, não aguenta, mas só que, gente, são apenas menos do que 20 minutos. Você consegue fazer um devocional até mesmo com 10 minutos. Então, 10 minutos para Deus, gente, no seu tempo, que Ele te deu 24 horas, Ele te deu fôlego de vida. Então, eu acho que você deve repensar e buscar, sim, ao Senhor, buscar se edificar, sim. A minha família paterna, né, ele já tem essa tradição, esse costume de fazer devocional todos os dias, né? Eu aprendi com a minha avó Cristina, meu avô Alberico, sempre acordavam 6, 5 horas da manhã e já estavam lá fazendo a leitura. Eles não chamavam de devocional, chamavam de leitura, né? E tinha um corinho que a gente cantava, um louvor pequenininho que a gente cantava. Então isso fez parte e faz parte da minha história, né? E eu, por um bom tempo, eu parei, mas depois que eu me casei, eu achei na necessidade de eu voltar a fazer. Então eu cobrava muito do Dimas, eu falava, não, você tem que fazer comigo e tal. Mas, gente, não é assim. Você, mulher que está me assistindo, você, esposa que está me assistindo, você não precisa achar que, não, só vai funcionar se eu fizer com ele. Não, faça a sua parte, edifica o seu lar e ele vai pegar isso como exemplo, ele vai se esforçar, vai ter um momento que ele vai se esforçar para estar com você. No meu caso, não é questão nem de esforço, é questão, né, pelas limitações que ele tem dias que, né, que não dá certo, mas a gente faz, quando dá pra gente fazer, a gente faz juntos sim. Espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês a forma que funciona para mim e que possa funcionar para vocês. Então, que Deus abençoe sua vida, curta esse vídeo, compartilhe com a sua amiga, dê aquela força para sua amiga, se inscreva no canal e é isso. Deus abençoe sua vida, muito obrigada. Tchau!